Olá pessoal, sou o professor Victor de Geografia e Atualidades. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que será sobre o terremoto que recentemente atingiu seriamente a Turquia e a Síria. Esse abalo sísmico, essa série, na verdade, de abalos sísmicos ocorreram numa região do sudeste turco, atingindo fortemente o norte da Síria, mas com efeitos em outras nações como o Chipre, que é uma ilha localizada no Mediterrâneo, o Líbano e o Iraque. Para quem não está se localizando muito bem, eu estou falando aqui de um país do Oriente Médio, que é a Síria, e da Turquia, que é uma nação que fica nessa transição entre o Oriente Médio, aqui a península da Anatólia, né, que é considerada parte do Oriente Médio, e uma parte, digamos que europeia. A geografia turca é mais específica. Essas duas nações foram as mais atingidas por esses abalos sísmicos, que, segundo a contagem oficial, já causaram 15 mil vítimas fatais. A maioria dos principais abalos ocorreram entre as cidades turcas de Gaziantep e Kahramanmaraş. Foi uma série de abalos, um após o outro, mas o mais sério de todos esteve aí em torno de 7,8 graus de magnitude na escala Richter. Para quem não sabe, pessoal, a escala Richter, que foi idealizada, planejada pelo sismólogo americano Charles Francis Richter, ela vai de um grau aqui que não há um máximo de escala Richter, porque o máximo dela é o quanto há do terremoto, não há um máximo específico. Isso depende do grau aí de força, de energia desses abalos sísmicos. Porém, observando nesta escala, você pode ver que quanto mais forte, quanto mais alto o número na escala Richter, mais o potencial de agressividade tem este abalo sísmico. É claro que isso depende, o quanto a destruição ocorrerá, depende muito das condições do terreno, do tipo de rocha, da distância em relação a um epicentro, da qualidade das moradias, do planejamento urbano e etc. Não é apenas o número da escala Richter que vai determinar completamente o grau de destruição por conta de um terremoto. No caso aqui, pessoal, do nosso planeta, isso tudo é causado pelo fato de que a crosta terrestre, que é essa fina, observando na escala do planeta, essa fina camada de rochas que recobre o manto, ela está completamente dividida no que nós chamamos de placas tectônicas. E no contato entre essas placas é mais comum que ocorram terremotos, ok? No caso da Turquia, ela se localiza justamente no encontro de algumas placas, seja a placa africana, a placa da Arábia ou a placa eurasiana. Mas no caso turco, há um agravante. Quando você observa a placa eurasiana, você pode ver aqui em outra cor que existem várias mini placas dentro da placa eurasiana por conta de falhas geológicas, e a Turquia é justamente atravessada por este tipo de fenômeno. De todo modo, toda essa concepção da divisão em placas tectônicas é muito recente na história. Ela passou a ser mais vigorosamente defendida após as publicações de Alfred Wegener nos anos 20 e nos anos 30. Ele morreu precocemente, acabou não tendo como ver a sua teoria mais bem comprovada, mas só a partir dos anos 50 a teoria da tectônica de placas passou a se consolidar como paradigma essencial das ciências geológicas, e com a principal hipótese, que é cada vez mais corroborada, de que as placas tectônicas se movimentam pelos movimentos de convecção do manto de magma, que fazem com que as placas se movimentem e choquem-se umas com as outras. Mas esses limites entre as placas podem ser objeto de uma classificação aqui. Quando as placas estão se separando a um limite divergente, quando elas estão se deslocando lateralmente, um limite transformante ou conservativo, e quando elas estão se chocando, um limite convergente. Nesse caso aqui, os limites convergentes são aqueles que geram grandes cadeias montanhosas, mas não quer dizer que eles sejam os únicos responsáveis por grandes terremotos. Por exemplo, aqui, no
nosso caso sobre o qual nós estamos falando. Aqui é um mapa principalmente do Oriente Médio com a divisão de placas tectônicas. Aqui tem a placa da Arábia e aqui é aquela mini placa turca, ou mini placa da Anatólia. Onde é que ocorreu o atual terremoto que já motivou aí, já causou pelo menos 15 mil vítimas fatais, justamente nessa falha, a falha leste da Anatólia, entre a placa da Anatólia e a placa da Arábia. Ok, pessoal? Justamente um limite onde há aqui um tipo de deslocamento lateral entre as placas. Você pode ver que todo esse conjunto de choques e deslocamentos laterais entre as placas no Oriente Médio faz com que vastas zonas do Oriente Médio sejam muito montanhosas. Olhem só que essa região aqui é que corresponde principalmente ao Irã. O próprio território da Turquia é bastante montanhoso em decorrência disso. Quando você olha aqui, pessoal, a área mais afetada pelo terremoto segue direitinho o que é a linha da falha leste da Anatólia, mostrando a relação dessa configuração tectônica com o desastre que aconteceu e ainda estamos vendo as consequências. Esse mapa seguinte aqui mostra o quanto a ocorrência de terremotos no planeta, simbolizadas principalmente pelos círculos amarelinhos, está intrinsecamente relacionada, é muito mais comum estando aí nos limites das placas tectônicas. Todos os países do mundo estão sobre alguma placa tectônica, mas os que estão em limites, diferente do Brasil, estão mais suscetíveis. O que é muito famoso é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região que concentra muitos terremotos e vulcões. A atividade vulcânica também é mais comum em áreas de contato entre placas tectônicas. A Turquia não está, aqui está a Turquia, ela não está nesse Círculo de Fogo do Pacífico. De todo modo, ela está numa área do planeta onde há contato entre placas e também há uma certa instabilidade. Uma coisa importante, pessoal, quando se fala nos jornais sobre esse tema, uma expressão muito comum é a expressão epicentro. O que isso significa? Lá em profundidades maiores há o chamado hipocentro, que é onde ocorre a ruptura do terremoto. Houve uma tensão que se acumulou entre as rochas de alguma forma, lentamente, em algum momento essa tensão é liberada e ocorre uma ruptura em profundidade. Isso é o hipocentro, ok, pessoal? A projeção dele reto na superfície é o chamado epicentro do terremoto, por isso que essa expressão é tão comum quando aparece em esses noticiários. O maior terremoto já registrado em magnitude na escala Richter, com 9,5, ocorreu no Chile, até hoje, né, pessoal, em 1960, em maio daquele ano, vitimando mais de 1.600 pessoas e causando, inclusive, uma tsunami. Só que naquele caso específico, e aqui eu vou destacar esse termo porque já apareceu e aparece em vestibulares, o Chile se localiza justamente no choque entre as placas sul-americana e de Nazca, onde está acontecendo o processo de subducção. As placas estão se chocando e a placa de Nazca está mergulhando sob a placa sul-americana que se soergue, criando a Cordilheira dos Andes. Então é nesta área de profunda instabilidade tectônica que se localiza o território chileno. Mas a Turquia, pessoal, também é um país já muito acometido por esse tipo de acontecimento. Para dar um exemplo aqui, em 1999 houve um terremoto na Turquia, bem próximo de Istambul, que é a maior cidade turca, não é Istambul, mas próximo de Istambul, em que teve vítimas em Istambul, mas em que morreram, no geral, cerca aí, há uma estimativa de 17 mil a 19 mil pessoas, lá em 1999. Antes do que ocorreu agora na Turquia, era esse o terremoto mais mortífero registrado no país. Mas saindo da Turquia e indo para a Síria, a situação se mostra bastante complicada. Este é o mapa político da Síria, um país que se encontra em uma situação de guerra civil desde 2011. Já está se completando aí 12 anos de conflito no país. Desde 2021, um mapa político é mais ou menos esse. Você tem essa área, essa área principal aqui mais controlada pelo governo sírio, uma área muito atingida pelo terremoto, controlada por grupos jihadistas islâmicos apoiados pela Turquia, ok? E uma área controlada pelos curdos, uma população sem Estado próprio, que foi muito importante na luta contra o Estado Islâmico. Essa fragmentação territorial da Síria dificulta o socorro e a assistência aos civis, pois não há uma administração central que possa gerir
como lidar com essa tragédia em um país já muito assolado por uma série de conflitos. Segundo estatísticas da ONU, o número de mortos civis na guerra da Síria já chegou a mais de 300 mil. Em algumas das cidades, pessoal, mais afetadas agora pelo terremoto, algumas delas já haviam sido completamente destruídas nos últimos anos. Eu tenho aqui o exemplo de Alepo, na Síria, que é uma área hoje controlada pelo governo, mas que lá em 2015, quando havia atuação de rebeldes na cidade, ela foi submetida a um intenso bombardeio pelas próprias forças do governo e pela sua principal aliada do governo sírio, que é a Rússia. Então houve intensos bombardeios que praticamente destruíram a cidade de Alepo em 2015 e agora, depois desses anos de tentativa de reconstrução, ela é novamente atingida. E algo parecido pode-se dizer sobre Idlib, uma cidade síria também submetida a intensos bombardeios durante a Guerra Civil, mas que hoje está sob controle de rebeldes contra o governo da ditadura síria. Neste caso, o que torna a situação ainda mais complicada é o quanto milhões de cidadãos nessa região onde o terremoto aconteceu estão em situação de refugiado ou deslocado interno. Como assim, professor? Quando você olha o último relatório da Organização da ONU para os Refugiados, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, você vê que o país que mais tem origem de refugiados no planeta é a Síria, com cerca aí de 6 milhões, quase 6 milhões e 900 mil refugiados sírios que vivem em outros países. E qual é o principal país que abriga os refugiados sírios? É a Turquia, que é o destino de cerca de 3 milhões e quase 800 mil refugiados. Por ser um vizinho, isso é o mais comum, pessoal. Em geral, os refugiados acabam se concentrando mais nos países próximos. Eles estão buscando um refúgio urgente, então vão para um país vizinho. Então a Turquia concentra milhões de refugiados sírios. Aqui eu tenho um exemplo de como isso se misturou tragicamente ao terremoto. Uma das cidades mais atingidas pelo abalo sísmico, próxima do epicentro, é a cidade turca de Kahramanmaraş, onde justamente se localiza um dos maiores campos de refugiados da própria Turquia, em geral ocupado por sírios. E não apenas o drama dos refugiados é complicado, mas também o drama dos deslocados internos, que são aqueles cidadãos sírios que escaparam de casa, fugiram ou tiveram sua casa destruída, tiveram que se deslocar internamente no território sírio e continuam em uma situação de precariedade e vulnerabilidade. A Síria, nos últimos anos, continua sendo o líder global em número de deslocados internos. E são estas pessoas que nos últimos anos tiveram que improvisar novas moradias sem muita estrutura que agora são submetidas a mais uma tragédia causada pelo abalo sísmico. Mas aqui merece uma palavrinha sobre como que a Síria chegou nessa situação antes de voltarmos para a Turquia. A Síria é comandada atualmente há mais de 2 décadas pela ditadura de Bashar al-Assad, que é considerado um dos regimes mais autoritários do planeta. Ele chegou ao poder depois de seu pai, Hafez al-Assad, que governou a Síria desde os anos 70 até os anos 2000, onde o país consolidou ao longo do tempo uma aliança forte, primeiro com a União Soviética e depois com a Rússia, mantendo-se como uma ditadura ultranacionalista e laica, separada da religião, mas mantendo um grau alto de nacionalismo e de crítica a qualquer opositor do regime, como se fosse um representante de interesses estrangeiros e etc. Só que em 2011, em meio às grandes manifestações da Primavera Árabe, começa uma grande contestação ao regime dos Assad, com uma forte repressão. Em meio ao caos em que o país se transformou, se tornou ainda mais suscetível à atuação de grupos jihadistas islâmicos que distorcem os princípios do islamismo em nome de uma versão mais radical. Queriam derrubar a ditadura de Assad para implantar a sua própria ditadura religiosa. Então o país ficou atravessado entre o autoritarismo e brutalidade do regime dos Assad e a brutalidade também desses jihadistas islâmicos, principalmente o Estado Islâmico.
Para mais interessados em saber sobre a guerra civil na Síria, nós temos uma aula de atualidades de 2021 completa sobre os 10 anos desse conflito. Mas voltando para a Turquia, como que a Turquia tem agido nessa região? Este é o líder turco, Recep Erdogan, que comanda o país desde 2002. Já vai se completar agora 21 anos que ele está no poder na Turquia, e justamente esta zona mais afetada pelo terremoto é uma zona de expansão geopolítica da Turquia de Erdogan. Como assim? Aqui a gente tem um mapa da Turquia, vejam a posição dela estratégica, né? Ela controla dois estreitos aqui de Dardanelos e do Bósforo, que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, o Mar Negro que banha a Ucrânia e a Rússia, ok? Então a Turquia tem uma posição bastante estratégica, mas você pode ver por esse mapa que ela tem os territórios que ela ocupou nos últimos anos, principalmente da Síria. Existem territórios da Síria que estão hoje sob controle da Turquia. Por que isso, pessoal? A resposta tem a ver com os chamados curdos. Quem são os curdos? Isso caiu já em questão de Enem também. Ok? Quem são os curdos? É uma população, a maior nação sem Estado do mundo. Eles se distribuem principalmente entre um setor aqui na Turquia, um setor na Síria, no Iraque e no Irã, e não possuem um Estado próprio, sendo historicamente reprimidos por todas estas nações, sendo que a maior comunidade curda se localiza aqui nessa parte da Turquia, justamente muito afetada pelo terremoto. Já é uma população muito descontente em relação ao poder turco. E agora acontece mais essa tragédia. O que acontece, pessoal, é que os curdos da Síria foram essenciais na vitória, na luta contra o Estado Islâmico. E o que aconteceu, tanto que aqui a Batalha de Kobani em 2014 foi um símbolo de uma vitória estratégica dos curdos contra o Estado Islâmico naquele contexto. O que acontece é que os curdos da Síria, ao expulsarem o Estado Islâmico, conseguiram consolidar um território sob seu controle nessa região vasta da Síria, um território sob seu controle, sem o Estado Islâmico e sem a ditadura síria controlando. Ok? Assim como os curdos do Iraque já têm há um certo tempo um grau de autonomia dentro do Iraque. O que acontece é que Erdogan, o líder turco, teme que os curdos da Turquia, o líder turco teme que os curdos da Turquia se inspirem nos curdos sírios e curdos iraquianos e queiram colocar em prática a criação de um Estado curdo próprio no território da Turquia. É isso que motivou Erdogan e a Turquia a invadirem parte do território sírio nos últimos anos, que é justamente para reprimir a atuação dos curdos da Síria, deslegitimando a sua luta por uma independência nacional ou uma autonomia nacional, porque ela pode inspirar os curdos da Turquia. Para além disso, pessoal, esse terremoto acontece num momento na Turquia muito importante politicamente. Erdogan foi consolidando ao longo de 2 décadas um governo gradualmente mais autoritário. Isso se tornou mais intenso após 2016, quando houve uma tentativa de golpe militar contra ele, e ele utilizou esse acontecimento horrível como desculpa e justificativa para expurgar opositores das universidades, da imprensa, das forças armadas, do judiciário, passando a controlar a Suprema Corte e instaurando um regime cada vez mais autoritário. Insultar o presidente aqui, nesse caso, na Turquia, é um crime cujos processos são hoje inúmeros dentro do sistema político turco. Então, neste caso aqui, além dessa política externa agressiva, ele impõe também uma política interna bastante agressiva em relação aos opositores. Só que este ano haverá novas eleições e pela primeira vez em 20 anos há uma chance maior
de que os opositores, uma união de opositores a Erdogan, consigam um bom resultado na eleição. É claro que ele está atuando de todo modo para que isso não aconteça. E o terremoto é um teste da capacidade de atuação de seu governo lidar com uma emergência nacional. Além disso, o alto grau de inflação da Turquia nos últimos tempos é algo que agrava a situação da popularidade do líder turco Erdogan. Mas além deste terremoto poder ter consequências para o sistema político turco em um momento aí de véspera de eleições, ele também nos lembra da combinação sinistra de catástrofes naturais com situações de subdesenvolvimento que sempre pioram o grau de impacto nas populações. Eu queria recordá-los aqui do que aconteceu em 2004, naquele grande tsunami. Ocorreu um tremor de terra próximo à ilha de Sumatra, na Indonésia, e ele acabou criando o tremor de terra já foi muito alto, de uma grande magnitude, e ele acabou criando uma série, né, de ondulações muito grandes de tsunamis que atingiram fortemente países como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, Mianmar, Sri Lanka, Índia, Ilhas Maldivas e também o litoral do continente africano. Vejam a magnitude daquele fenômeno. O número de mortos, pessoal, passou de 200 mil, principalmente porque eram áreas mais subdesenvolvidas com pouca infraestrutura e pouca infraestrutura de monitoramento e vigilância. Para vocês terem um exemplo, pessoal, eu quero dar o exemplo aqui da Tailândia. A Tailândia tem litoral para o Golfo da Tailândia, que é vinculado ao Oceano Pacífico, e litoral para o Oceano Índico, ok? O Oceano Pacífico tem um monitoramento de tremores de terra e etc. mais intenso por conta de banhar os Estados Unidos e o Japão, que são países mais ricos e pagam uma infraestrutura para isso mais intensa. Quando estavam ocorrendo os tremores que causaram o tsunami em 2004, houve um aviso rápido à Tailândia por conta do sistema americano de monitoramento de que algo podia acontecer, porque até no Pacífico houve algum tipo de reverberação. O governo tailandês acabou atuando um pouco mais nesta zona, mas a área mais afetada pelo tsunami foi justamente a área banhada pelo Oceano Índico, que foi onde ocorreu o tremor de terra. A resposta, claro, teria que ser muito rápida, em questão de minutos, para que algo acontecesse, mas alguns minutos de atuação mais intensa do Estado poderiam ter salvado mais vidas naquele momento. Isso nos mostra que mesmo com a pouca previsibilidade de um terremoto, é importante a ação do Estado na regulação do planejamento urbano nesses países ou no socorro rápido às vítimas. É importante que ela aconteça para evitar um número de mortes ainda mais alto. Mas saindo do que aconteceu na Turquia e na Síria ultimamente, tem mais algumas notícias das últimas semanas. No Paquistão, esse país do sul da Ásia, ocorreu um atentado terrorista que matou mais de 100 pessoas dentro de uma mesquita. Era uma mesquita muito frequentada por agentes de segurança da polícia do país, por exemplo, e que foi afetada por este acontecimento. Ainda não se sabe direito qual a autoria deste ataque, se é do grupo Talibã ou do Estado Islâmico, e eu queria recordar a vocês que o Paquistão, se vocês viram essa notícia ou virem algo do tipo, o Paquistão é vizinho do Afeganistão. E desde agosto de 2001, o Afeganistão está novamente sob controle do grupo fundamentalista islâmico, que é o Talibã. Ok, pessoal? Mas existe uma facção do Talibã no Paquistão muito radical que também realiza ataques terroristas nesse país, assim como uma facção local do Estado Islâmico que atua nesta região. Então não se sabe ainda se esse atentado terrorista foi de autoria de um ou outro desses grupos. Enquanto isso, um balão meteorológico chinês foi acusado de estar realizando espionagem sobre o território dos Estados Unidos, motivando que esse país derrubasse esse artefato, além de apontar que outros balões meteorológicos chineses estariam realizando esse tipo de vigilância em outras regiões do mundo, como na América Latina. De qualquer forma, essa nova crise entre essas duas nações foi mal vista, inclusive,
por outros países que até são mais próximos de Estados Unidos e China, por conta da necessidade de colocar mais freios institucionais na escala global para evitar que qualquer tipo de crise entre esses dois países tenha reverberações mais globais. E aqui, pessoal, eu fecho essa nossa aula com uma indicação de leitura, já que nós falamos muito sobre Síria, sobre a Turquia, mas principalmente sobre a guerra civil na Síria. É um livro que eu já indiquei em outras aulas, tanto naquela aula que nós temos de guerra civil na Síria, como aulas sobre o Estado Islâmico, etc., que é Lua de Mel em Kobane, da jornalista brasileira Patrícia Campos Melo, que fala da história da luta curda contra o Estado Islâmico, incluindo aí através da história de um casal de curdos que se envolveu em muito nessa luta e nessa história. Eu prometo que é a última vez que eu vou indicar esse livro, porque eu já indiquei várias vezes, mas eu achei que o assunto aqui tinha tudo a ver com ele e era inevitável que eu falasse novamente sobre essa obra tão interessante de uma jornalista brasileira. E vamos a um resumo dos principais acontecimentos discutidos nessa aula de atualidades. O terremoto na Turquia, que atingiu profundamente também a Síria e já resultou na morte de 15 mil pessoas, uma região repleta de campos de refugiados na Turquia, principalmente oriundos de pessoas da Síria, mas também de deslocados internos no interior do território sírio, em uma região que também é a área onde há uma população considerável de curdos, esse povo que não tem um estado próprio e vive entre a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irã. Lembrando que na Turquia há uma maré de autoritarismo crescente do regime turco, claro que ainda não comparável com o grau de brutalidade da ditadura na Síria de Bashar al-Assad. Enquanto isso, no Paquistão, um atentado à bomba vitimou mais de 100 pessoas em uma mesquita. Ainda não se sabe a autoria do ataque, Estado Islâmico ou a facção do Talibã no Paquistão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, para além da questão do balão chinês, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, fez um novo discurso na Câmara dos Representantes, no Congresso do país, destacando novamente a necessidade de uma reforma policial no país, no estopim de discussões após a morte do jovem negro Tyre Nichols. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.